Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje é terça-feira e estamos iniciando mais um dia de atividade. Vamos lá? Então, crianças, vamos ao nosso calendário? Então, hoje é terça-feira, dia 31 de agosto do ano de 2021. Então, hoje a gente está encerrando o mês de agosto. A partir de amanhã, a gente já entrará no mês de setembro. Então, olha, hoje é terça, ontem foi segunda. Amanhã será quarta-feira. Então, olha, a gente teve 4 semanas e meia do mês de agosto. Porque aqui nós tivemos 3 dias do mês de agosto. Não completamos a semana inteira, né? Então, amanhã a gente entrará no mês de setembro. Então, crianças, a nossa atividade de hoje é a número 17 da nossa apostila. Lembrando que, para eu escrever o número 17, eu gasto o número 1 e o número 7. A data de hoje, dia 31 de agosto de 2021. Segundo período Cravo e a Rosa, e o nome completo de vocês. A nossa atividade de hoje é conhecer uma receita. Como se escreve uma receita e o que precisamos para fazer uma receita. Como nós já falamos anteriormente, existem várias maneiras da gente escrever as coisas quando a gente aprende a ler e escrever. Uma receita de bolo de alimentos é de uma forma, a receita médica é de outra forma, uma história em quadrinhos é de uma outra forma, uma poesia a gente escreve de uma outra maneira e um texto a gente escreve de uma outra maneira. A essas maneiras que a gente usa para escrever, a gente chama de gêneros textuais. E hoje nós vamos falar sobre o gênero textual receita culinária, que é receita de alimentos. Então, o que nós temos aqui hoje são a receita de biscoitos amanteigados. Para a gente fazer uma receita de alimentos, a gente precisa basicamente de 3 coisas que identificam que é uma receita de alimentos. Primeiro, o nome de que alimento a gente vai fazer. Aqui no caso, é os biscoitos amanteigados, os ingredientes e o modo de preparo. Nos ingredientes, a gente usa a quantidade e o que a gente vai usar para fazer esse alimento. Isso que são os ingredientes. São as coisas que nós vamos usar para fazer aquele alimento. Então, neste caso aqui, nós vamos usar 4 xícaras, é a quantidade de farinha de trigo, aqui a quantidade e o que nós vamos usar. A quantidade é 4 e o que nós vamos usar é a farinha de trigo e a quantidade são xícaras. 3 colheres de chá de fermento em pó, meia colher de chá de sal, 200 gramas de manteiga, uma xícara de chá de açúcar, um ovo e uma colher de chá de raspas de laranja. Observem que os ingredientes, eles vêm sempre um debaixo do outro. Essa é a maneira correta da gente escrever uma receita, os ingredientes de uma receita, que é diferente da maneira que a gente escreve o modo de preparo. Aqui está todo o modo de preparo que a gente vai. O modo de preparo é a maneira como a gente vai fazer esse alimento. Olha, bata a manteiga com açúcar até ficar cremosa. Junte o ovo inteiro e as raspas da laranja, continuando a bater. Misture então a farinha, o fermento e o sal, até
obter uma massa bem homogênea. Faça os biscoitinhos enrolados com as mãos enfarinhadas. Coloque em um tabuleiro sem ser untado. Forno moderado por 10 minutos para assar, né? Aqui você vai gastar 10 minutos para assar. É dessa maneira que a gente escreve uma receita. Vocês na casa de vocês já ouviram a mamãe, a titia, alguém fazer alguma receita de bolo ou biscoito ou de outra coisa qualquer? Conte para mim se você já viu. Se você já observou ela a cozinhar, a maneira que ela cozinha, vários tipos de alimentos. Conte para mim. Com a ajuda de um adulto, depois que vocês lerem a receita, responderem os questionamentos, vocês vão responder para mim essas perguntas. Número 1. Vocês vão colorir apenas os ingredientes que fazem parte da receita e faça um X no ingrediente que não faz parte da receita. Vocês vão primeiro colorir os que fazem parte e depois marcar com um X o que não fazem parte. Ovo faz parte da receita? Tem lá nos ingredientes? Leite tem lá nos ingredientes? Farinha? Então, observe bem, preste bastante atenção. A número 2, vocês vão colorir a quantidade de xícaras de chá de farinha de trigo que se utiliza na receita dos biscoitos amanteigados. Lá tem uma quantidade de xícara de farinha de trigo que eu ponho para fazer. Vocês vão colorir a quantidade de xícaras, somente as quantidades de xícara. A número 3, de acordo com a receita, quantas colheres de chá de raspas de laranja se utiliza para fazer os biscoitos. Colora a quantidade de colheres correspondentes. Que aí vocês vão colorir também a quantidade de colheres que vocês colocaram aí na receita de raspas de laranja. Faça tudo com muita atenção e capricho, que eu vou ficar aqui aguardando as atividades de vocês. Um beijo e até a próxima atividade.